Fala galera, eu sou Lisandra Soares, sou neuropsicóloga e vim aqui falar com vocês um pouco sobre os segredos que a neurociência podem trazer para te ajudar a superar a procrastinação e se transformar na sua melhor versão. Já de início, curte, comenta, compartilha e vai lá me seguir nas redes sociais. Vai ser um prazer ter você comigo e se tiver qualquer tipo de dica ou de dúvida, é só colocar aqui nos comentários que também será um prazer tirar as suas dúvidas e produzir mais conteúdos do seu interesse. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o quanto que a sociedade atual ela pode adoecer nosso cérebro e o que a gente pode fazer para superar isso. Se você prestar atenção, você está o tempo todo sendo chamado a dar conta de muitas coisas, muitas atividades. Essa sobrecarga ela provoca a liberação de cortisol. Cortisol é um hormônio muito delicado, porque embora ele seja importante para estabelecer no nosso organismo a reação de luta ou fuga, ele é um hormônio que potencialmente, pela persistência do nosso organismo, pode ser um facilitador para doenças. E atualmente existem pesquisas apontando ele também como um facilitador para o desenvolvimento de doenças como câncer e outras doenças autoimunes. Nunca se falou tanto dessas autoimunes, na verdade. Se a gente for pensar direitinho, estamos no boom dos diagnósticos de doenças autoimunes, principalmente gastrointestinais e dos cânceres dos mais diversos possíveis. Inicialmente, a reação de luta ou fuga é uma reação do organismo normal. Afinal de contas, se a gente for pensar lá na pré-história, o nosso homem primitivo, ele precisou aprender a lidar com as demandas da natureza, né, com os caçadores, com o perigo, e a partir da percepção do perigo, o organismo, o corpo, ele teve que se preparar para lutar ou para fugir. Então imagina aí uma catástrofe bem louca, você está passando ali pelo centro da sua cidade e aparece um leão. Naquela hora, seu cérebro tem segundos para determinar se você tem capacidade de lidar com o leão ou se não, né? Se você tem, ele vai organizar o seu corpo para lutar, e se ele entende que você não tem, ele vai preparar seu corpo para fugir. Tudo bem que essa interpretação do poder lidar ou não, ela depende de alguns fatores. Inclusive, algumas pesquisas recentes têm apontado que essa interpretação, essa resposta do cérebro leva em consideração também a distância que você está do estímulo que é considerado um estímulo aversivo. E isso explica, inclusive, porque algumas pessoas, em uma situação de assalto, por exemplo, atacam o agressor ao invés de manterem a tranquilidade ou evitarem um confronto. Mas vamos voltar à nossa temática principal. Naquele momento, existe uma série de reações fisiológicas que nosso corpo realiza como uma forma de preservar a espécie, porque um dos princípios principais mesmo, que é aí um dos prioritários para o nosso organismo, é a preservação do organismo, ou seja, mantê-lo vivo. E existem várias respostas fisiológicas que o nosso corpo pode ter para manter a nossa integridade física, tá bom? Voltando lá ao exemplo, perceba que o nosso corpo, frente à demanda, né, do perigo, ele vai se preparar e ele vai liberar todas as reações que a maioria das pessoas descreve como reações de ansiedade, né? Ele vai aumentar a frequência cardíaca, isso para bombear o sangue para as extremidades, que são as mãos e os pés. As mãos, porque se precisar lutar, ele vai ter força nos braços e os pés, porque se ele precisar correr, ele vai ter força nas articulações. E um outro fator é que colocando sangue para os membros, ele diminui o fluxo sanguíneo das vísceras. Então, se o corpo se machucar, enfim, a possibilidade de morrer de hemorragia é menor. E para isso, para ter mais força, para ter mais agilidade, ele vai liberar mais glicose na corrente sanguínea, né? Ele vai metabolizar mais e aí vai aumentar a frequência respiratória também. Então isso gera aquela sensação de falta de ar, por exemplo. Vai fechar os esfínteres, porque naquele momento não faz sentido o organismo querer ir no banheiro ou querer fazer outra coisa. E aí você percebe que se toda essa organização fisiológica ela acontece, não é incomum, por exemplo, de fechando os esfíncteres, diminuindo o fluxo sanguíneo nos órgãos principais, a pessoa desenvolve algum tipo de hipersensibilidade na bexiga, de diarreia, de formigamento nas mãos, de vista turva pelo aumento da frequência cardíaca, de sensação de infarto, né? Porque aumentou
e quer queira, quer não, ele acaba hiperventilando também para preparar esse organismo para luta ou fuga. Então perceba que, na verdade, essa reação, ela descreve tanto a reação de vigilância que gera no corpo aquela tensão, afinal de contas ele está preparado para lutar e para fugir, como ele também gera uma reação muito semelhante àquilo que é descrito na ansiedade. Então perceba, toda essa reação fisiológica ela foi feita para o organismo se preparar, né? Para o organismo se prevenir. Mas nesse caso específico, ou melhor, no momento em que estamos vivendo atualmente na sociedade, nós somos muito demandados, então tudo é entendido como perigoso. É como se não entregar o trabalho no prazo é perigoso, porque eu vou perder o emprego, e aí tem todos os desdobramentos. É como se eu não dar conta das tarefas domésticas fosse perigoso, fosse demonstrar que eu não sirvo para nada, enfim. Tem várias demandas emocionais e sociais envolvidas que fazem com que meu cérebro entenda que tudo que está ao meu redor é potencialmente perigoso. E sendo assim, é óbvio que o meu organismo ele vai desenvolver toda essa reação. E quanto mais tempo eu permaneço nessa reação de luta ou fuga, mais eu produzo cortisol, mais aumenta os níveis de cortisol no meu organismo e mais eu me sinto estressado. E no final do dia fatigado, cansado, exausto. Não dá pra gente mudar o mundo, não dá pra gente mudar as demandas sociais, não dá pra gente mudar os nossos chefes, nossos pais, nossos esposos, esposas, mas dá pra gente mudar a nossa interpretação frente a essas demandas. Por isso que existem algumas práticas que a neurociência, que a própria psicologia apontam como práticas que promovem saúde, que podem diminuir os níveis do cortisol, nossa corrente sanguínea, né? Diminuir o potencial de doença e diminuir essas reações e sintomas psicossomáticos que você possa estar enfrentando. Quais são essas ações? Primeiro, a noite de sono de maneira positiva, uma boa noite de sono, ela vai aumentar os níveis de dopamina no seu organismo, assim como a realização de atividade física. Então, a atividade física contínua com uma boa noite de sono irá diminuir consideravelmente os níveis de cortisol e aumentar os níveis de dopamina. Ou seja, você vai se sentir mais tranquilo, mais relaxado. Existem alguns fatores que estão associados também a isso, como ter um parceiro, ter boas relações sociais, mas existem comportamentos também que podem ser adquiridos por você que irão facilitar o processo, como, por exemplo, uma alimentação mais saudável, tirar um dia na semana para sair com seus amigos de maneira positiva, realizar a meditação, seja meditação guiada ou mindfulness, pelo menos em 5 minutinhos do seu dia, para melhorar os níveis atencionais e diminuir também o cortisol. Uma alimentação equilibrada, diminuir processados, alimentos que sejam processados ou ultraprocessados, fazer psicoterapia, escrever um diário. Escrever um diário é uma técnica muito interessante porque promove a escrita terapêutica, que é você colocar para fora aquilo que está lhe incomodando, facilita, né, o seu processo de elaboração mental, faz com que você treine uma espécie de automonitoramento, e esse automonitoramento por si só já é um estimulante para o que a gente chama de metacognição, que é fazer a reflexão sobre você mesmo, entender o que de fato está lhe incomodando, perceber as emoções que você tem e quais são as razões daquelas emoções. Além disso, uma outra atividade que é bem interessante e positiva é compartilhar momentos positivos, e esses momentos eles podem ser com a natureza, com animais de estimação, com plantas. Quanto mais você se permite, mesmo que sejam pequenos momentos, para sentir prazer, mais você diminui os níveis de cortisol na sua corrente sanguínea e, consequentemente, mais prazer você sente em relação à vida, e isso melhora o seu funcionamento mental. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Foi um prazer falar com você e aguardo vocês nas minhas redes sociais. Um forte abraço!